5 opções para você resolver esse problema. Como conseguir a penhora do veículo que não está registrado no nome do devedor? Primeira coisa que você vai fazer está relacionada à pesquisa sobre a alegação de venda. Muito provavelmente você nunca ouviu falar o que é uma alegação de venda. A alegação de venda é uma comunicação que o vendedor de um veículo faz para o Detran dizendo que vendeu. Professor, isso é a mesma coisa que a transferência do veículo? Não, não é. A comunicação só depende do vendedor. Então eu, Zé, vendi o meu carro. Eu pego e faço uma comunicação por escrito para o Detran, falando, Detran, a partir do dia tal, eu vendi o carro para o João. Para que serve essa comunicação? Para livrar eu, Zé, de eventuais multas que o João venha tomar com o veículo enquanto ele não faz a transferência para o nome dele. Você sabe, a transferência, pega lá o certificado de propriedade, reconhece firma, leva no Detran, isso é um ato formal. Às vezes, o devedor, para não ter o veículo penhorado, ele compra, mas não transfere para o nome dele, fica lá ó, com o documento pro resto da vida, não transfere para o nome dele. Geralmente o vendedor dá o recibo em branco para ele, não coloca o nome dele, justamente por quê? Para evitar desse veículo ser apreendido pelos credores. Então, o que eu estou te ensinando aqui? Além de fazer a pesquisa sobre propriedade de veículo, você vai pesquisar sobre a alegação de venda, comunicação de venda, tá? Você pode fazer um requerimento extrajudicial para o diretor do Detran. Diretor do Detran, existe aí alguma comunicação de venda de veículo para esse CPF aqui, como comprador? O diretor do Detran consulta o cadastro dele e encontra, sim, existe aqui uma comunicação de que o Zé comprou o veículo do João, mas ainda não transferiu para o nome dele, mas eu tenho aqui a comunicação de venda. De posse dessa comunicação de venda, você vai instruir sua execução e vai falar, excelência, o Zé comprou esse veículo, mas ainda não transferiu para o nome dele. Está aqui, ó, a comunicação de venda que o João fez. Bingo, o juiz penhora o veículo. Tá? Se você quiser fortalecer a sua argumentação, junta a alegação de venda com fotografias do Zé bonitão lá desfilando no carro. Tá? E aí você tem a prova da posse física do veículo e a prova de que houve uma transação com o antigo proprietário. Tá bom? Vai para a segunda opção. Pesquisa por procurações. Muitas vezes uma pessoa vende um carro e ao invés de transferir lá no documento, ao invés de fazer uma comunicação de venda, dá uma procuração para que o comprador transfira para quem ele quiser. Isso é muito feito em garagens. A garagem, como ela não pretende ficar com o veículo, ela pretende comercializar, a garagem compra o carro e pega uma procuração do proprietário que autoriza a garagem a vender para quem ela quiser, a passar o documento para quem ela quiser. Então, você não vai parar por aí, você vai pesquisar nos cartórios notariais da sua cidade por procuração. Existe alguma procuração conferida para esse CNPJ, para esse CPF aqui, e você coloca o CPF do devedor. E vai aparecer, sim, tem aqui uma procuração onde o fulano de tal autoriza esse CPF a vender o veículo para quem ele quiser. E aí você vai lá na garagem, vê o carro lá naquela garagem, tira a fotinho e fala para o juiz na execução. Juiz, eu estou executando essa garagem. Essa garagem não tem nenhum carro registrado no nome dele, mas está aqui, ó, para burlar os credores, ele tem a posse física do carro e ele tem uma procuração autorizando vender para quem ele quiser, ou seja, o veículo é dele. Veja, o que eu estou te fazendo? O que eu estou fazendo com você? Estou te mostrando como provar para o juiz as fraudes do devedor. Ah, professor, procurei aí pela alegação de venda, procurei por procuração, mas eu não encontrei nada. Qual é o próximo passo? Bom, não para por aí. Você pode fazer pesquisa também de veículo que esteja registrado no CPF do cônjuge do devedor. Por quê? Porque se esse veículo foi adquirido e o regime do casamento é a comunhão universal, metade desse veículo pertence ao devedor. Se o veículo foi adquirido depois do casamento e o regime é da comunhão parcial de bens, metade pertence ao devedor. Então, se você pesquisa só no CPF do devedor, não entra nada, pode ser que você está deixando dinheiro na mesa, como se diz por aí. Você tem que pesquisar também sobre o CPF do cônjuge do devedor. Mas primeiro, você precisa descobrir o regime de casamento.
Professor, o regime de casamento é comunhão parcial de bens. Então você vai formular o seguinte pedido: eu quero que se pesquise veículos em propriedade do CPF aí do cônjuge, do devedor, que foram adquiridos depois do dia tal, que é a data do casamento. Se for encontrado um veículo que foi adquirido antes, esse não me interessa, isso eu não quero a penhora. Agora, se for encontrado um veículo que foi adquirido depois do casamento, eu quero que se penhore 50%. Tá? Porque é a parte que compete ao devedor, a outra parte compete ao cônjuge. Você não está penhorando bem de terceiro, você está penhorando bem do devedor, que está registrado administrativamente no nome de terceiro. Não tem nenhum problema. Professor, e se for união estável? Você tem provas materiais da união estável? Por exemplo, uma escritura pública de união estável. Se você tem, é o mesmo procedimento. Se você não tem, existe um caminho. O caminho é mais longo. Primeiro você tem que fazer uma ação probatória autônoma para provar a existência da união estável e logo em seguida pegar essa prova e pedir tudo que eu estou te ensinando na execução. Ah, professor, como é que eu vou descobrir o CPF do cônjuge do devedor? Já te falei de 2 sistemas eletrônicos que você descobre, Seguro-Crédito, Crédito Localiza, você já descobre. Mas também coloquei aqui para você cartório online. Cartório do Brasil, serviços de cartório mais perto de você. Você descobre se o devedor é casado, você descobre se o devedor é viúvo, você descobre o estado civil do devedor nesse cadastro eletrônico. Vamos lá, quarto ponto importante, a técnica da investigação efetiva e da prova da posse. O que é isso? Bom, às vezes você não vai ter um documento, uma alegação de venda. Às vezes você não vai encontrar uma procuração. Às vezes você não encontra nada registrado no nome do cônjuge, mas o danado do devedor está andando para baixo e para cima com o veículo. Mesmo assim, é possível penhorar o veículo? Às vezes, como eu disse, você não vai ter todos esses elementos que eu te mostrei, tá? Mas a posse do automóvel está lá com o executado. E aí, a gente precisa lembrar que o direito processual não é uma ciência separada das demais. Não é uma disciplina, aliás, né, separada das demais. Você usa o direito processual para satisfazer o direito material. E o que diz o direito material? O que diz o nosso Código Civil sobre a propriedade de bens móveis? O artigo 1267 fala assim, ó, a propriedade se transfere com a tradição. Se esse copo aqui, ó, tá na mão de um bem novo, e o Zé entrega o copo pro João, isso é a tradição, tá? No nosso direito civil, a propriedade dos bens móveis se prova com a tradição. E a tradição, ela é externada com a posse. Esse copo na mão do João presume a lei que seja do João, porque foi feita a tradição e ele tem a posse. Quando a gente olha para o direito civil e vai para o direito processual, a gente tem um pressuposto. Quem está na posse de um veículo pode ser o proprietário dele. Por quê? Porque pode ter sido feita a tradição e ele tem a posse. Professor, mas lá no Detran está escrito que a propriedade é de outra pessoa. Meu amigo, o Detran é um cadastro administrativo que serve para o Estado cobrar tributo, para mais nada. Não é porque está registrado lá que a propriedade é do João que o direito tem que ignorar isso. Se o direito ignorar isso, o direito está sendo ó, burro, cego. Não, a prova da posse, a prova da propriedade para bens móveis se faz com a tradição. Se uma pessoa tem a posse, eu posso presumir que ela é a proprietária. É claro que ela pode me provar que não, eu tenho a posse porque eu aluguei, está aqui o contrato de aluguel, eu tenho a posse porque é um comodato, está aqui o contrato de comodato, mas aí é o João que tem que comprovar. Então presta atenção, se liga sempre no artigo 1267 para você tomar as providências que eu vou ensinar a partir de agora. Primeira coisa, colhe muita prova da posse. Fotografia do devedor com o carro, filmagem, testemunha, mostra que a posse é de um tempo contínuo, ele sempre está com esse carro, não é uma vez, não é porque você viu o cara uma vez com o carro, que, não, é dele só porque ele está na posse, é ele o proprietário. Não. Então, presta atenção, colhe bastante prova ao longo do tempo, 1, 2 semanas, de que ele efetivamente está nessa posse. Aí, você tem esse caminho.
junta essas provas direto na execução e pede a penhora, fazendo a argumentação que eu acabei de te ensinar sobre a tradição. Muitos juízes deferem, mas muitos não deferem. Aí você precisa descobrir qual é o comportamento do juiz da sua comarca. Se o juiz da sua comarca é aquele que exige um pouco mais do que simplesmente a prova da posse, você vai se valer da ação declaratória de propriedade. Como assim? Toda vez que há dúvida substancial sobre um fato, você pode pedir para um juiz esclarecer essa dúvida. Ora, se o carro está registrado no nome do João, mas é o Zé que tem a posse, surge uma dúvida. Quem é o verdadeiro proprietário? Você, como um terceiro interessado, pode ajuizar uma ação declaratória de propriedade. Junta os elementos que você colheu e fala para o juiz: juiz, enquanto a gente faz a averiguação de quem é o proprietário, registra lá uma possibilidade de transferência desse veículo. Esse veículo não pode ser transferido enquanto efetivamente Vossa Excelência não declarar quem é o proprietário. Eu tenho aqui indícios de que o proprietário é efetivamente o Zé e não o João. O juiz dá essa liminar, cita os interessados e no final ele vai dar uma sentença. O seu pedido é que o juiz declare proprietário aquele que tem a posse. Ou você pode seguir o caminho da ação probatória autônoma. A ação probatória autônoma é uma ação onde o juiz não dá uma sentença. No final dela, ele não fala quem é o proprietário. É uma ação que visa simplesmente produzir uma prova. Depois você olha o artigo 381 e os incisos do CPC. É ele que fala da ação probatória autônoma, tá bom? A ação probatória autônoma e a ação declaratória de propriedade, elas são ações totalmente autônomas, não tem vinculação com a execução, não precisa ser conexa com a execução, você simplesmente entra com a ação visando um objetivo final. Na ação probatória autônoma, você vai dizer para o juiz que você quer provar, quer fazer prova sobre a propriedade de um automóvel. E aí você vai poder ouvir testemunha, juntar fotografia, fazer perícia, pedir a prova que você quiser. Ó, eu te dei aqui 4 atitudes para tomar. Tem uma quinta propriedade? Tem. Já falei um pouco, né? Dos veículos que estão em garagem de automóvel. Às vezes, não vai haver a famosa lá alegação de venda. Não vai haver procuração. E o carro está em uma garagem. Nesse caso, você não pode falar em tradição, uma vez que às vezes o carro está lá na garagem só para comercialização. Imagina que o devedor do seu cliente é justamente uma garagem de veículo. E aí você vê lá o carro estacionado no pátio da garagem, você vai afoito pedindo a penhora. Você sabe que a maioria das garagens acaba trabalhando com consignação, ou seja, pega o veículo, não compra, pega ele, vende e ganha comissão. Como resolver essa situação? Como saber se efetivamente a garagem não comprou, fez lá um contrato de gaveta, não pegou procuração, não teve alegação de venda e ele está lá com a posse do bem? Opção número 1. Você vai notificar o proprietário, aquela pessoa em nome de quem o veículo está registrado, para que em 24 horas ele esclareça se o veículo está apenas em consignação na garagem ou se foi vendido para ele. Ó, você vai frisar nessa notificação que se não houver resposta, vai ser presumido que houve a venda, uma vez que já aconteceu a tradição. Professor, para que fazer essa notificação? Porque se lá na frente você pede a penhora e esse terceiro vem e fala, não, embargo de terceiro, o veículo é meu, não é da garagem, você não vai precisar arcar com custas e nem com honorários. Por quê? Porque você perguntou para ele, ele não te respondeu, ele arca com os ônus da inércia dele. Tá? Jurisprudência do STJ consolidada no sentido do princípio da causalidade. Paga custas e honorários aquele que deu causa à ação. Se você notificou o proprietário lá registral e ele não falou nada, você viu que o veículo está na posse da garagem, a garagem é sua devedora, você pede a penhora, fundamenta, ele tem a posse, tradição, 1267 do Código Civil. Ah, e vem o terceiro espertão que você notificou e entra com embargo de terceiro. Tudo bem, você nem precisa concordar, mas se o juiz julgar procedente os embargos, você não vai precisar pagar custos, tá bom? Isso é muito importante. Não havendo resposta, então, desse proprietário, você pode pedir a penhora na execução ou ajuizar a ação declaratória de propriedade, como eu acabei de te ensinar, tá bom?